Estamos mais uma vez reunidos para dar continuidade aos nossos temas bíblicos, estudar um pouquinho de Deus na história da humanidade. Falamos sobre o Pentateuco, os 5 livros que formam a Bíblia antiga do povo judeu. Hoje a Bíblia deles é bem mais assim, tem profetas, tem mais coisas. Mas no começo era só esses 5 livros, tanto que era considerado os livros sagrados. Diziam que foi Moisés que escreveu. Moisés não escreveu nenhuma letra, porque naquele tempo, em primeiro lugar, a escrita ainda não era conhecida. Em segundo lugar, quando esses livros foram começados a escrever, foi no tempo dos reis, bastante tempo depois. O povo primeiro, eles conheciam a história, através de um vem e conta, outro vem e fala. É oral, é tradição e oral, que faz com que o povo conheça a história de Deus no meio do povo. Quando nós falamos que Moisés é que conduziu o povo da escravidão do Egito até a saída, até a libertação, eles iriam entrar, então, depois da passagem pelo deserto, na terra prometida por Deus a Abraão. Mas Moisés foi proibido de entrar nessa terra. Deus deu para Moisés todas as bênçãos possíveis, mas essa não. Porque Moisés desobedeceu a Deus num pequeno mandato, né? Vamos falar assim. Nós desrespeitamos Deus e desobedecemos por muito mais coisas, né? Mas o povo estava com fome e tinha uma pedra no caminho do povo. E Deus falou para Moisés: converse com a pedra e fala para a pedra, ela vai produzir água. Moisés ficou tão irritado com o povo que o oprimia e com Deus que dava uma resposta quase que sem sentido, que ele pegou o seu cajado e surrou a pedra 2 vezes com violência. E da pedra jorrou água. É uma prefiguração de Jesus, essa rocha viva. Quantas vezes nós não ouvimos dizer que Jesus era a rocha viva? Justamente por isso. Justamente por isso. Quando Deus pediu que ele conversasse com a rocha, era só falar e a rocha produziria água. E Jesus também foi, no momento da cruz, trespassado pela espada de um soldado, de onde jorrou água e sangue. O símbolo dos 2 sacramentos mais, eu não digo mais importantes, porque todos os sacramentos são importantes, mas são sacramentos que vão nos acompanhar para o resto da vida, que é o batismo e a Eucaristia. Sem batismo, ninguém recebe outro sacramento. Sem o batismo, ninguém recebe nenhum outro sacramento. Por isso eu chamo o batismo de raiz dos sacramentos. E a Eucaristia é o que nos dá força, é o nosso alimento que vai fazer com que nós vivamos essa fé tão linda, tão maravilhosa, que custou tanto tempo para que o povo compreendesse. E custou muito mais tempo até o nascimento de Jesus, o crescimento, para que ele nos mostrasse a verdadeira vontade de Deus. Por isso eu digo, se você quer servir a Deus, sirva Jesus. Se você quer acreditar em Deus, acredite em Jesus. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Então, hoje nós vamos dar continuidade em alguns aspectos, né? A morte de Moisés, por exemplo. Morreu
muito velho já, mas com os olhos perfeitos, enxergava perfeitamente e a saúde dele era invejável. Mas Moisés dormiu, adormeceu e foi enterrado. Só que tem um mistério na morte de Moisés. Ninguém encontrou o túmulo de Moisés. Então acredita-se que o que aconteceu com Elias, com Moisés, aconteceu também com Nossa Senhora. Foi levado aos céus sem necessidade da morte física aqui na terra, para destruir a carne, não é? O que é o pecado está na carne, e não no espírito. Então, assim a gente encerra a história de Moisés e entra na história de Josué, sabendo que já foi dito que ele foi escolhido por Deus para poder conduzir esse povo até a terra prometida. Até lá teve muitas batalhas, muitas guerras entre povos que não aceitavam. Então a gente tem que pensar assim, muitas vezes nós também queremos conquistar alguma coisa na nossa vida, mas nada é de graça. Tudo tem seu preço. E para a conquista da terra prometida também, teve muito, muito o que derramar de sangue, de sacrifício, de briga, de guerra, para poder conquistar a terra. Porque a terra já tinha dono. Então, uma das passagens mais conhecidas da história de Josué foi quando ele quis conquistar a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade já bem adiantada, mas muito fortificada contra todos os inimigos. Era uma cidade impenetrável. Ninguém conseguia entrar em Jericó para fazer guerra contra os habitantes. E Josué, então, ele foi orientado por Deus. E então, quem não conhece a oração que é feita na igreja, quase todas as igrejas católicas, chamado Cerco de Jericó, quando a gente tem alguma coisa difícil, muito difícil para ser realizada. Então a gente faz o Cerco de Jericó, porque foi através desses 7 dias de oração de Josué que as muralhas caíram, todas. Quando os soldados marcharam com toda a força no chão, e quando eles pararam e gritaram, a muralha toda caiu. Foi a ordem de Deus. É interessante vocês procurarem na Bíblia e ler. É uma história bonita e triste ao mesmo tempo. Porque o que eles fizeram com os moradores de Jericó, para nossa compreensão hoje, que temos Jesus, não é possível. Porque mataram todos. Mataram crianças, idosos, jovens, velhos, de todas as idades. Acabaram com a população de Jericó. Só respeitaram uma prostituta, que foi quem ajudou os espiões de Josué a entrarem na cidade e ter a possibilidade de invadir a cidade. Então, se vocês tiverem a curiosidade, procurem na Bíblia e vão conhecer a história mais profundamente. Quando a gente fala em conquista da terra, nós vamos saber que, ao entrar nessa terra, ela foi dividida entre as tribos de Israel. Cada tribo tinha sua, vamos dizer assim, capacidade de governo. Os levíticos, por exemplo, eles foram escolhidos para serem os sacerdotes. O povo levítico era escolhido para ser sacerdote. E assim cada povo foi escolhido para alguma coisa. Os guerreiros, tinha tudo direitinho. Quem era o governo desse povo? Deus. Deus era o governo.
eles só faziam o que Deus determinava. E nesse tempo, então, quando surgia a guerra, quando o povo se afastava de Deus, começava a se esquecer de Deus, vinha então o inimigo para poder acabar com esse povo. O povo clamava a Deus, pedia e implorava, Deus então chamava do meio do povo um homem para liderar as tribos e guerrear a seu favor. E assim foi feito por muito tempo. Era um rodízio. Enquanto aquele juiz, esse homem escolhido era chamado de juiz, enquanto ele governava, enquanto o povo o escutava, enquanto o povo obedecia, era calma, tranquilidade em todas as tribos e tudo dava certo. Mas vai passando, vai esquecendo de Deus, e o povo se afasta de Deus novamente. Aí vem outro invasor, começa outra guerra, e é hora de eleger outro juiz, e assim foi esse círculo vicioso até que o povo se contentasse em escolher um rei para eles. Então começaram a pedir que eles queriam ter um rei, porque eles olhavam os outros povos, que era todo governado por reis, e era um povo que era forte, bonito, tinha cavalariça, tinha carros, tinha tanta coisa, e eles ainda continuavam no sistema antigo, vivendo em tendas. Então, aí começa uma outra história muito bonita, e a gente vai falar sobre reis no próximo encontro. Por enquanto, fica mais uma vez o meu apelo. Leiam, não fica só nas explicações da Dona Dilce, que não vale a pena. Ela é muito curta, e às vezes vocês vão crescer muito mais lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por enquanto, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que faça com que a gente compreenda que tudo na vida só tem sentido se eu coloco nas mãos de Deus. Fiquem com Deus. Tchau.